E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Disse-me: Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre ela e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, cheia que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Faltava tudo, só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão, e quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo e nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada, o povo assim falava. Faltava amigo, apenas alguns inimigos, certos moradores se aproximavam. Todos assim falavam: Queremos levar os seus filhos para serem escravos. E ela chorava. Viúva sem nada, viúva sem nada, o povo assim falava. Mas Deus ouvia ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Mas disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar e vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais sustentar, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. A casa que faltava agora vai sobrar, viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava agora vem pagar. O furo que era frio agora está queimando, no celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. Vivemos, amados,
em um tempo onde as pessoas estão sempre olhando para o que não têm. Ao invés de agradecer a Deus pelo que tem, as pessoas estão sempre olhando e desejando o que não tem. Quem tem casa quer uma maior, quem tem carro quer melhorar de carro ou ter um à parte. Quem tem saúde não agradece a Deus até perder, só sabe, vai valorizar depois que perde. Enquanto tem, às vezes está gastando nas orgias, na bebedeira, nas drogas, nos vícios de todas as espécies, nas noitadas. Mas depois que a saúde então vai embora, aí entra em desespero. E muitas das vezes é tarde demais. Quem tem família só percebe o valor quando ela se desfaz. Ao invés de zelar com todo o coração pela família, às vezes está tratando um de fora bem melhor do que a própria família em casa. Deixa, às vezes, desejar em casa. E lá fora é uma bênção para todos. Mas quando chega a perder, meu Deus dos céus, é aí que vem o desespero na alma das pessoas. Quando perde, aí vai tentar valorizar. E às vezes não consegue mais nem mesmo retomar a sua posição dentro da sua casa. Filhos, ao invés de valorizar os seus pais com tudo que eles têm, tanto que fez, tantas noitadas de sono que uma mãe perde, tanto trabalho que um pai tem para criar seus filhos. E às vezes, depois que chega a ser de maior, não valoriza o que tem. Melhor coisa que você possa fazer, agradeça a Deus pelo que você tem, valorize o que você tem. Quem tem família só percebe o valor da família quando ela se desfaz. O inimigo trabalha na comparação, mas Deus trabalha na gratidão. Seja grato a Deus por tudo que Deus tem colocado nas suas mãos. A maioria perde milagres, porque despreza o que já possui. Não faz caso daquilo que Deus já colocou na sua mão. E quanto mais agradecido você é, mais você mesmo está abrindo as portas para Deus te abençoar, mais e mais. Mas as grandes murmurações e reclamações trazem mais pestilência na sua vida, no seu lar, na sua família. Para de viver reclamando e passa a agradecer a Deus por tudo que você tem. Então, eu pergunto para você em um momento como este, você tem valorizado o que Deus já colocou nas suas mãos? Nós estamos num assunto maravilhosíssimo aqui de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Aquela viúva estava desesperada, pois seu marido havia morrido, mas havia deixado dívida para ela pagar. Então, ela não tinha recurso mais, nada. Mas o desespero foi tanto, ainda bem que ela foi atrás do homem de Deus, buscar conselho do homem ungido de Deus, que foi o profeta Eliseu. Então, Eliseu, quando ela chegou, aquela viúva ali desesperada, ela dizia, não tenho nada, nada. O profeta Eliseu perguntou, o que tens em casa? E ela falou, então, tenho apenas uma botija de azeite. Observe, ela dizia que não tinha nada, mas tinha uma botija de azeite e aquilo era ali. Ela tinha o suficiente para começar o milagre dentro da sua casa. Ela simplesmente precisava de um pouco. Deus não precisa de muito para que Ele possa multiplicar. Lembre-se que veja o que ele fez. Muitas vezes você diz, não tenho recurso, não tenho oportunidade, não tenho apoio, mas Deus pergunta, o que você tem? O milagre não veio de fora.
veio do que ela já possuía dentro da sua própria casa. Você acha que o milagre para aquela viúva, para ela não perder os seus 2 filhos, como escravo que ia ser levado, ela não teve que buscar lá fora o milagre, não veio de fora, o milagre já estava dentro da casa dela, mas ela mesma não estava percebendo. Ela não estava valorizando o que Deus já tinha colocado dentro da sua casa. Ali estava uma botija de azeite e ali o milagre, o princípio do milagre já estava dentro da sua casa. O milagre não veio de fora, veio do que ela possuía. Deus multiplica o que você valoriza. Se você valoriza a sua esposa, Deus vai abençoar mais a sua vida e a vida de sua esposa. Se você valoriza a sua casa, Deus vai valorizar mais a sua casa, abençoar mais a sua casa do que já tem abençoado. Se você valoriza a sua saúde, mais Deus vai multiplicar a sua saúde. Esta é a forma de Deus. Mas quando você vive reclamando, não espera a bênção de Deus enquanto você estiver nesta situação. Em 1 Samuel, no capítulo 17, nós encontramos que Davi, meus amados, Davi não tinha espada, Davi não tinha armadura, Davi não tinha experiência militar, mas tinha uma funda e 5 pedras. Simplesmente uma funda e 5 pedras. E a experiência com Deus no secreto, ali no deserto, cuidando das ovelhas de seu pai. Experiência com Deus no secreto. Mas mesmo ele não tendo armadura, ele tinha fé na palavra de Deus, ele tinha fé no que Deus tinha colocado na sua mão. Ele tinha experiência suficiente, pois Deus deu a ele experiência com um urso que pegou uma ovelha e ele conseguiu matá-lo. Veio um leão e ele conseguiu matá-lo. Pense bem nisso. E agora ele estava frente a um gigante Golias. E todo o exército ali recuando, mas, no entanto, Davi chega e se dispôs a enfrentar o gigante Golias. As pessoas, então, assustadas, não queriam nem mesmo que ele estivesse no acampamento. Mas ele decidiu, eu vou lutar contra este homem. Mas o que você tem, Davi, para enfrentar este homem? Não se preocupa, o Deus que me livrou da boca do urso e do leão, ele me livrará da mão desse incircunciso filisteu. Mas ele tinha na sua mão apenas uma funda para ele usar. Eu simbolizo isso como um estilingue de matar passarinho. Mas, no entanto, Davi correu no riacho e ele pegou 5 pedrinhas. 5 é o número da graça. Jesus. 5 letras. Davi tinha 5 pedras. E Davi tinha ali em sua mão uma funda. E com aquela funda, e uma pedra naquela funda, foi o suficiente para ele ganhar a batalha. Não foi Davi, mas Deus honrou a fé de Davi, como ele pode honrar também a sua fé nesta hora que você está ouvindo essa mensagem. Talvez você precise, talvez você pense, sou simples demais, não sou conhecido, não tenho muito estudo, mas Deus usa o que você tem. Não se preocupe com isso. Deus usa o que você tem. Em João capítulo 6, nós encontramos ali que um menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. E ali estava uma multidão de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. E eles disseram, como vou fazer? Jesus perguntou, onde compraremos tanto pães para cuidar, tratar, para saciar a fome dessa multidão? Um corajoso menino disse, aqui tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isto para tantos? Jesus então mandou que os seus discípulos mandassem a multidão se assentar naquelas relvas ali, e assentou quase 5.000 homens. E Jesus tomou aqueles 5 pães e os 2 peixes e ele multiplicou.
E ele mandou repartir com todos e ainda sobrou 12 cestos de pedaços, de 5 pães e 2 peixinhos. Isso é o que Deus faz, quando você pode apresentar a Ele o que você tem. Dê a Deus o que você tem. Não fique murmurando com os problemas que aparecem na sua vida, mas seja grato a Deus por tudo que você tem, e você verá a mão de Deus operar na sua vida. Era pouco para multiplicar para a multidão, mas era o suficiente nas mãos de Jesus. O milagre começa quando você entrega o pouco que você tem nas mãos dele. Tem gente esperando ter muito para servir, mas Deus começa com o pouco que você puder. Pouca força, pouco recurso, pouca influência, mas entregue isso nas mãos de Deus e você verá a sua recompensa. Deus te abençoe, meu amado ouvinte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.